Olá, irmãos. Aqui quem fala é o Éder, da igreja em Ubatuba. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma boa semana para todos aí. Eu só queria fazer um breve comentário aqui sobre algo que ficou na semana passada, quando falávamos da lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Essa lei nos livrou de uma lei anterior, que é a lei do pecado e da morte. A única pessoa que tem condição e autoridade para pôr uma lei, e essa lei vai por toda a eternidade, é o próprio Deus. Porque ele mesmo se apresentou como sendo legislador, como juiz e como rei. Então, quem cria lei e lei que estende por toda a eternidade, só Deus tem essa autoridade. E ele criou a lei do pecado e da morte. É uma lei, a lei está baseada na justiça, na vontade de Deus. Os feitos dela se deu por causa do pecado e o resultado dela é a morte. Então você tem a lei, que é o juízo, você tem o delito, que é o pecado, e você tem o veredito, o que levou é o pecado, que é a morte, que nada mais é do que ser separado de Deus. Como o irmão Wilson, isso só tem validade para os que estão em Cristo Jesus. Sim, com certeza. E só é visto, só tem efeito na vida daqueles que andam no Espírito. Caso contrário, mesmo estando em Cristo Jesus, uma vez estando em Cristo Jesus, quem sabe o que é o Cristo Jesus, eu acredito que todos aqui já têm clareza sobre o que é o Cristo coletivo, qual nós somos membros. Isso tem a ver com o sangue de Jesus, com a obra de Jesus, tem a ver com a aliança feita por Deus, por meio de Cristo. Essa é a tua parte. Ele nos tirou aí do passado, do império das trevas, e nos trouxe para o reino do seu amor. Esse reino de amor, esse reino de luz é o Cristo Jesus. Nós fomos mergulhados para dentro desse reino. Por isso que o nosso batismo tem água, que a água tipifica o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Deus Pai como lençol freático, o Filho a fonte que jorra e o Espírito o rio que corre. É por isso que nós somos batizados com água. Nós estamos dando um testemunho de algo que aconteceu conosco. Nós fomos mergulhados. A palavra batismo dá a ideia de mergulho. Nós fomos mergulhados para dentro do Deus triuno. Aonde? No Cristo Jesus, nosso Senhor. Que é algo preparado dentro de Deus. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo Jesus, com Jesus. E isso dentro do Deus triuno. Amém? Então, todos os que estão em Cristo Jesus é sinal que a lei do pecado e da morte foi anulada por uma outra lei. Uma lei ela só pode ser aniquilada se for feita uma outra lei superior à lei vigente. Deste modo, Deus produziu em Cristo uma lei superior à lei do pecado e da morte, que é a lei do Espírito e da vida, mas que só tem acesso àqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo para a filiação. O Pai escolheu para ser noiva, o Pai escolheu para ser a esposa de Cristo. Na sequência, vamos falar um pouco sobre um casamento arranjado. Foi isso que aconteceu com Jesus. O Pai escolheu quem ia fazer parte da noiva. E para estes, o Pai deu o Espírito e vida. De modo que eles foram resgatados desse império e transportados para dentro do Deus triuno. E nesse ambiente, onde Jesus é o Senhor, nesse ambiente chamado Cristo Jesus, onde nós somos corpos, nós precisamos andar no Espírito, para que essa lei possa ter um efeito em nós. E este efeito muda a nossa constituição. Primeiro muda a nossa posição. Nós estamos em Cristo Jesus e em Deus Pai. Agora, andando no Espírito, essa lei tem efeito em nós. E aí muda não só a nossa posição, isso tem a ver com o Pai, mas muda a nossa situação, que diz respeito a nós, o nosso interesse, a nossa busca. Então precisamos andar no Espírito para que essa lei possa ter efeito
em mim. Caso contrário, ela não tem efeito, ela não muda a minha constituição. Eu continuo sendo a mesma pessoa, mesmo sendo transferido para dentro do Deus triuno. Isso deu no meu espírito. Agora eu preciso ter experiência desta verdade. Aí entra a questão subjetiva na minha alma. Pensando em casamento arrumado, arranjado, né? Acho que é o termo que se usa mais aí. Esses dias eu e a Ângela nós fomos almoçar num restaurante aí e apareceu um jovem que pediu ali uma oportunidade. Ele, depois de declarar um belo poema, ele citou um versículo de Provérbio, chamou a sua noiva e se colocou de joelho. Eu vou colocar esse se colocar de joelho como uma posição de humilhação. E ali de joelho ele levanta as mãos e apresenta as alianças para sua futura esposa. Ela, depois de ouvir o poema e depois de ver essa atitude de humilhação e ele ali apresentando as duas alianças a ela, ela derramou uma lágrima, abraçou ele, levantou, abraçou e deu um beijo nele. E a família que estava ali do lado, logo eu percebi que eram irmãos em Cristo. E logo deu sequência numa festa maravilhosa. Ali naquele ambiente. Encheu o ambiente de alegria, não só da família, mas de todos que estavam ali com esse gesto deste nobre rapaz. Eu quero pegar isso só para ilustrar o que Deus Pai está fazendo. Deus Pai arrumou uma noiva para o seu filho e propôs uma aliança entre a noiva e o noivo, aonde nesse relacionamento se tem direitos e deveres. E essa aliança não é uma aliança feita de ouro. Essa aliança foi uma aliança feita no sangue de Jesus, para que nós pudéssemos ser alcançados e pudesse, mediante essa aliança, fazer parte da família de Deus. Mas o que eu quero frisar é que quem organizou tudo isso foi o Pai, assim como Abraão envia um servo para poder preparar a esposa para Isaac, assim o Pai também fez. Agora imagine se lá nesse restaurante a moça desfizesse deste ato tão nobre desse rapaz. Virasse as costas para ele e saísse andando como se aquilo nada significasse para ela. Como ficaria o coração do pai daquele jovem, imaginando que ele, o pai, tivesse também arrumado o casamento para esse seu filho? Traria uma tristeza enorme para o pai do moço, do noivo. Nós não podemos dar essa tristeza para o coração do pai, uma vez que o filho está estendendo numa posição de humilhação que ele fez isso, a aliança. Jesus se fez humilde, se humilhou até a morte de cruz. Jesus é aquele que, para ter sua noiva, se colocou numa posição de humilhação. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Tudo isso para que essa sua esposa pudesse ser preparada, pudesse ser reconciliada com o Pai e pudesse fazer parte da família real. Nós não podemos desapontar o Pai e nem envergonhar o Filho nessa atitude dele de estabelecer uma aliança conosco. Ele tomou a cruz exatamente por isso. Quem for negligente, quem pisar a essa aliança, vai receber uma disciplina. Hebreus capítulo 10 fala sobre isso, vai receber uma disciplina. E nada mais justo do que receber essa disciplina. Então, o que nós podemos fazer para honrar essa aliança feita por sangue, num ambiente de humilhação que Jesus se entregou à morte e morte de cruz? Eu acho que todos sabem o que isso quer dizer. Nós precisamos seguir o Senhor. Nós precisamos caminhar na direção da vontade do Pai, que é expressa no Filho. Se nós fizermos isso, nós vamos alegrar o coração do Pai. Nós vamos ter a atitude que aquela moça teve no restaurante, de abraçar aquele que nesse estado de humilhação propõe uma aliança. Isso é andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, e ó que vivemos, porque Ele nos pôs nessa posição,
Se estamos em Cristo Jesus, e ó que estamos em Cristo Jesus, é tanto que podemos ir ao Pai, andemos em novidade de vida. Este casamento vai se dar, porque quem arranjou é alguém soberano. Ele deu uma palavra de direção, e isso vai se dar. Se nós permanecermos infiéis, ele permanece fiel neste acordo, nessa ideia de dar o filho a uma esposa. Ele vai permanecer fiel. Vai permanecer. Na Nova Jerusalém, todos nós estaremos lá. Mas a ideia é não desapontar o pai. É abraçar o filho. É aceitar essa aliança, submetendo a ele. Para finalizar, a importância de fazer a nossa parte quando existe algo a nosso favor, disponível, sem custo. Eu vou lembrar de uma lei muito conhecida, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela foi criada para tirar muitas mulheres de um estado de escravidão. E ela está aí, ela está disponível, ela está vigente, está funcionando, está à disposição sem custo, mas para isso a mulher precisa fazer a sua parte. Ela precisa ir até uma delegacia da mulher, ela precisa fazer isso. E aí então ela vai ver essa lei funcionando a seu favor. Se ela não fizer isso, ela pode se manter numa posição de escrava, mesmo tendo essa lei a seu favor. Não é diferente da lei do Espírito da vida. Ele já nos livrou da lei do pecado e da morte. A sentença da lei do pecado e da morte, que era nos separar de Deus, a lei do Espírito da vida nos levou de volta a Deus, de forma objetiva. Agora eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso tomar posse de forma subjetiva. Eu preciso andar. Eu preciso seguir o Senhor. Eu preciso tomar a minha cruz, porque a lei do Espírito da vida me revela a importância de ter em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nesse andar com ele vai nos mostrando o que ele espera de nós. Agora, Hebreus capítulo 10 pesa sobre nós uma responsabilidade tremenda quando fala da importância de não negligenciar uma grande salvação que está disposta, foi posta à nossa disposição, de não virarmos as costas para a aliança que Deus propõe conosco por meio de Jesus, seu Filho. Nós costumamos ostentar uma aliança no nosso dedo e chamamos de aliança. Mas, na verdade, ela não é uma aliança, ela simboliza uma aliança. A aliança é algo que é feito tede a tede. É um compromisso assumido, onde duas partes têm responsabilidades, têm direitos e deveres. E é isso que nós vamos ver no próximo curto bloco. E aí eu acho que eu encerro a minha fala. Foi proposta a nós uma aliança, onde das duas partes tem responsabilidades, tem direitos e deveres. E nós não podemos falhar com a nossa parte nessa aliança. É uma aliança proposta por Deus, em Cristo Jesus. Ele fez uma nova aliança baseada no sangue do teu filho. Para isso, o filho se colocou numa posição de humilhação. Só para efeito de ilustração, eu não estou pedindo para ninguém tomar vacina, não, de modo nenhum. Não, não é isso. É só uma ilustração. A autoridade desse país, sem me consultar, não consultou nenhum de nós, não pediu nosso palpite, ele foi e preparou a vacina. É algo que veio a nosso favor, sem nenhum custo nosso. Nós não precisamos gastar dinheiro nenhum com isso. Não precisamos debruçar sobre esse tema, não. Ela chegou até nós, ela chegou aqui no posto de saúde, está disponível. Mas essa vacina só vai ter efeito na minha vida se eu fizer a minha parte. Qual é a minha parte? Eu tenho que ir lá. Se eu for lá no posto, já está disponível, sem custo nenhum. E eu tomar essa vacina, eu fizer essa minha parte, o efeito vai ser visto em mim. Se eu não fizer isso, mesmo estando disponível e aqui sem custo, não vai ter efeito em mim. Com isso, a gente consegue compreender o que o Pai fez. O Pai nos pegou, nos transportou para o reino do teu amor. Ele colocou à nossa disposição a lei do Espírito e da vida, que nos livra da lei do pecado e da morte. Como assim?
A lei do pecado e da morte nos impedia de ir a Deus. A lei do Espírito da vida abriu um novo caminho. A lei do pecado e da morte nos separou de Deus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, porque tem a ver com a aliança dele, nos leva de volta a Deus. Um véu se rasgou. Agora, e para eu ter efeito? E para isso ter efeito na minha vida? Mesmo sendo gratuito, mesmo não tendo feito nada, mesmo eu não ter contribuído nem com o meu palpite, e olha que palpite tem para dar nenhum, nem com dinheiro, não fiz nada. Ela está disponível. O que eu preciso fazer então? Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso andar no Espírito. Quando eu ando no Espírito, e agora posso, porque estou em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte, é tanto que eu posso ir ao Senhor, e isso é um sinal evidente de que essa lei está vigente sobre os que creem. Eu vou ao Senhor. Eu vou andar no Espírito, eu vou obedecer, eu vou procurar a sua vontade e me submeter a ela. Com isso eu vou ver na minha vida os efeitos da lei do Espírito e da vida. Isso quer dizer, em outras palavras, se não andar no Espírito, eu não vou ver em mim os efeitos desta lei, que tem como propósito me constituir, nos constituir do Deus triuno. Espero que com isso vocês, alguns, já consigam compreender o que eu estou querendo dizer com essa metáfora aqui. E para fechar, irmãos, o poema mais lindo, como demonstração de amor à sua noiva, não é nenhum escrito por um poeta, filósofo, como ação de externar algo do seu interior, um amor à sua amada. Não vemos. Eu vejo que o poema mais lindo como expressão de amor a uma noiva foi aquele apresentado pelo Senhor Jesus no seu ministério, nos 3 anos e meio. Ali então ele externou o poema mais lindo, porque ele derramou em prol da sua noiva a sua vida e o seu sangue, a fim de obter para todos sempre. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com outros irmãos e se inscrevam no canal.